Vamos falar de saúde. Com a chegada das férias, aumenta o risco de acidentes dentro de casa. Por ano, só para vocês terem uma ideia, aproximadamente 110 crianças são vítimas desse tipo de acidente. Queda, quinas, peças soltas, faca, locais perigosos e de fácil acesso para as crianças subirem e se machucarem. Todas essas situações geram graves problemas de lesões, principalmente na ortopedia. Ao vivo eu recebo o ortopedista, Dr. Rafael Gonçalves, aqui no estúdio do Sergipe no Ar, aqui na TV Atala Record TV, já para prevenir, porque tem muitas crianças que já entraram de férias essa semana, tem algumas que já entram de férias já nessa sexta-feira, e aí é bom que os pais estejam atentos a todas as situações que podem significar risco e perigo. Bom dia, Dr. Rafael, obrigada pela presença aqui no Sergipe no Ar. Bom dia, Tami, grato pelo convite, estamos aqui para informar. A gente que agradece. Quais são as principais situações de risco? Como você atende muitas mamães, muitos papais que chegam lá com as crianças machucadas, principalmente em períodos de férias escolares, onde as estatísticas de quedas e acidentes e brincadeiras de crianças que acabam no machucado mais grave, como é que é isso? Quais são as principais situações em que ocorrem esses acidentes? As crianças, no período de férias escolares, elas estão mais expostas aos riscos. As quedas, de altura acidentes são muito frequentes. Tá? Os traumas cranianos de leves e moderados também são muito frequentes. As crianças correm muito e com isso se chocam entre si, chocam-se com objetos. Tá? As quedas de piscina também são muito frequentes. A gente sabe que nós moramos num estado que quente, e as piscinas se tornam um ambiente de diversão. E claro, os acidentes acontecem nesses espaços também. As bordas da piscina ficam molhadas, as crianças gostam de pular, subir de novo, pular. E aí, existe uma maneira de evitar, então, nesse caso das piscinas, por exemplo? Na verdade, a gente precisa aumentar a atenção e aumentar a vigilância sobre as crianças, né? Não vamos deixar impedir as crianças de brincar, claro, né? Então, piscinas com bordas que não sejam agudas são os melhores locais, tá? Claro que toda criança precisa de vigilância de adulto, não é? Toda criança precisa de vigilância de adulto. As quedas de altura, então, as crianças sobem muito esses brinquedos, as escorregadeiras, em desníveis dos playgrounds, e essas também são locais onde isso pode acontecer. Estar atento às crianças é a melhor forma de prevenção, sem sombra de dúvidas. E como identificar se porventura ocorreu uma queda, por exemplo? Como identificar se a criança está sentindo muito aquele machucado e que não é um simples machucado, e que é uma lesão? É muito frequente as crianças caírem e se levantarem e continuarem brincando. Mas aquele trauma que gera incapacidade momentânea, mas gera dor mantida, né, inchaço, vermelhidão, isso precisa ser visto. A gente sabe que as fraturas elas podem acontecer e não ser tão aparentes, né? E aí a gente acaba protelando a ida à unidade de emergência. Quando chega, a gente vê fraturas, né, que precisam ser tratadas, imobilizadas, né? O ideal, então, é levar, né, para as unidades, para as emergências, porque aí, se teve alguma fratura, quanto mais antes realizar o procedimento, melhor. Em caso de fratura indo para a emergência, quais são esses procedimentos? A criança, a grande maioria das vezes, se as fraturas não tiverem nenhum tipo de desvio, a imobilização temporária, né, com o gesso, com a tala gessada, é o tratamento adequado. Algumas vezes, as crianças necessitam de procedimentos cirúrgicos, com fixação, com fios, enfim. Mas essas não são a maioria. A grande maioria precisa realmente de imobilização por um tempo curto, até para não acabar com as férias das crianças. Com certeza. A gente tem, só para o pessoal de casa entender o que a gente está falando, nós separamos algumas ilustrações dos tipos de lesões e o que acontece mesmo no olhar clínico dessa parte do corpo da criança que sofre uma lesão. A gente tem imagens aí, vai começar a exibir essas ilustrações só para o público começar a acompanhar. Pode soltar então as imagens. Essa primeira lesão aí, doutor Rafael, é uma lesão no joelho, pelo que eu estou vendo? É uma lesão uma radiografia de cotovelo. É uma lesão muito frequente, a gente chama de fratura supracondiliana. É uma área de fraqueza do osso da criança e a criança geralmente quando cai vai proteger o corpo da queda e aí acaba fraturando essa região. Essa é uma emergência ortopédica, isso tem que ser fixado rapidamente. Quanto tempo, por exemplo, esse caso aí de lesão no cotovelo demora para se recuperar, para que a criança volte aos movimentos normais? Entre 3 e 4 semanas é o tempo que a gente julga adequado, né? A gente não pode também mobilizar o cotovelo durante muito tempo pelo risco de rigidez, né? Então, entre 3 e 4 semanas é o tempo adequado.
Temos uma outra ilustração aí, a gente vai mostrar para vocês de casa visualizarem, entenderem sobre o que a gente está falando. O que é isso aí, doutor Rafael? Isso é uma fratura de ossos do antebraço, também muito frequente. E a grande parte das vezes o tratamento é conservador, com gesso durante 4 a 6 semanas, mas essa fratura é uma fratura muito desviada. Tivemos que fazer uma fixação, né, com fios de Kirchner. A gente retira esse fio depois de 4 semanas e a criança leva uma vida normal. Verdade, olha, 4 semanas, o tempo de férias, né? Por isso que é tão importante a atenção redobrada para que as crianças não tenham as férias comprometidas por causa de algo que poderia ser evitado, né? Temos uma próxima ilustração, então. Essa aí, doutor, é o quê? Essa é uma visão anterior de uma fratura do cotovelo também. Quase a mesma fratura da primeira imagem e aquele tipo de fratura que é clássico. A criança cai da altura, cai do pula-pula e para proteger a queda do rosto, né, acaba apoiando com o braço e acontecendo essa fratura. Nesse caso aí o tempo de recuperação é o mesmo tempo, quanto tempo? 3 a 4 semanas. Essa é outra fratura, a fratura de osso do antebraço. Essa fratura a gente consegue tratar de forma conservadora, como eu falei. Só o gesso, aí, na maioria dos casos, resolve. É uma fratura de? Ossos do antebraço. Ossos do antebraço. E geralmente a gente vê os menininhos, né, com o gessinho. Isso, ali. Olha a imagem. Essa é uma imagem de uma fratura tratada com o gesso, diferente da fratura tratada com os fios. É mais eficiente? Qual a diferença entre a fratura tratada com o gesso e a fratura tratada com fios? Fraturas muito instáveis precisam de uma fixação mais estável. Então, a gente usa os fios. Fraturas que são mais estáveis, fraturas incompletas, a gente trata com o gesso. Temos mais ilustração aí, produção, para a gente exibir. Essa aí, doutor. É uma fratura do punho. Essa é uma fratura também muito frequente, porque tem a ver com o mecanismo de defesa da criança. A criança cai e coloca o braço. Essa fratura também foi tratada com o gesso. Existem casos em que é necessário, fazer cirurgia? Sim, esse caso, por exemplo, que está aparecendo no momento, é necessário fazer uma fixação, a gente tem que passar um fio por dentro do osso para deixar ele estável. Né? Essas cirurgias, como é que é o tratar com a criança, para ela poder ficar calma? Quanto tempo dura essa cirurgia? Essas cirurgias, a depender do tipo de fratura, elas podem durar entre 40 e 1 hora. Né? A gente sempre tenta tranquilizar a criança, né? Tranquilizar os pais principalmente. Às vezes os pais estão mais assustados que a criança, né? Então a gente sempre tenta passar a devida segurança. São fraturas que são muito benignas, quer dizer, a criança no tempo adequado de recuperação, com o tratamento adequado, ela vai voltar à sua função normalmente. Em caso de cirurgias, esse tempo de recuperação varia de quanto a quanto? Entre 4 e 6 semanas a gente retira os fios, retira o material de síntese e a criança já é liberada da fisioterapia. Maravilha, então. A gente traz, então, esse alerta para os pais e as mães. As férias estão começando agora. É muito importante que todos os pais, mães, fiquem de olho, acompanhem, se possível, na medida do possível, o brincar dessas crianças, a interação, afastem as situações de perigo que possam realmente causar uma queda. E se ocorrer alguma coisa, suspeitou de alguma lesão, não demora. Leva logo para a emergência, leva logo para o ortopedista. Muito obrigada, doutor Rafael Gonçalves, pela presença, pela participação aqui no Sergipe no Ar. Obrigado a todos. Obrigada, bom dia. Bom dia.